Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 16 a 24. É a leitura do Evangelho da solenidade do dia de hoje, dia de São José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes que passassem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas, não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa, a Santíssima Virgem Maria. Meus amados irmãos, é bem interessante, né, Padre Alessandro? A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes, não é uma sequência de nomes, vai muito além, porque nessa sequência de nome está o testemunho ou os testemunhos do cuidado de Deus, preparando o caminho do Salvador. Preparando o caminho do Salvador. E nessa história nós nos encontramos hoje com o testemunho deste homem que a palavra de Deus diz que é justo, escolhido, eleito por Deus, da mesma forma que Maria foi escolhida e eleita por Deus, José também foi. E interessante que a justiça de José está em não expor Maria a público. Que sutileza, que gentileza, que hombridade. Porque na verdade ele falou assim: não, qualquer coisa eu assumo a culpa, eu fujo discretamente e Maria está salvaguardada. Que perfeito, que homem justo, que homem, meu Deus, que exala a obediência a Deus. Veja, meus amados irmãos, como o Padre Alessandro falou no início, a palavra de Deus cita pouquíssimo José, porque o que citou foi o suficiente. Eu penso, Padre, que o texto bíblico traz para nós a respeito de São José já é o resumo daquilo que a Sagrada Escritura nos pede, que é a obediência a Deus, custe o que custar, independente das circunstâncias. Assim como a Virgem Maria obedeceu, independente de todos os perigos e circunstâncias que ela estava exposta, José também obedeceu diante dessa adversidade e dessas circunstâncias que não eram favoráveis, mas ele não questionou a Deus, ele obedeceu. A obediência, ela destrona o desobediente. E é por isso que na ladainha nós invocamos São José como o terror dos demônios, por causa da sua obediência. E vamos lembrar, Antonieta, que José ele viveu o que nós vivemos todos os dias da nossa vida diante dos nossos
das nossas lutas. Ele teve o conflito entre o humano, aquilo que ele sentia humanamente, e a sua fé. Quando ele recebe a notícia que Nossa Senhora estava grávida, o seu humano mexeu com ele. As suas emoções, o seu sentimento, a sua, vamos dizer até mesmo a sua masculinidade, mexeu com São José. Mas a fé se sobrepôs a todo o sentimento humano. Olha o que o evangelista vai dizer: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Conforme o anjo tinha mandado significa que São José foi obediente no 100% daquela revelação em sonho que ele teve. Ele não duvidou. E olha que interessante, foi em sonho. Exatamente. Ele poderia ter imaginado que foi um sonho simplesmente, que foi uma coisa da cabeça dele, mas a fé que ele tinha no seu coração e a certeza que ele tinha de quem era o Senhor, a quem ele servia, quem era o seu Deus, não fez São José titubear da mensagem que ele recebeu. Então aqui está um grande exemplo para nós. Você tem as suas lutas, você tem as suas batalhas, você tem os seus conflitos, você tem as suas dificuldades familiares que mexem com o seu coração e mexem, e me permita dizer, vai continuar mexendo no seu coração até o último dia da sua vida, mas a sua fé tem que ser maior do que qualquer coisa. A sua fé tem que ser maior do que as suas dúvidas, a sua fé tem que ser maior do que as suas agonias, a sua fé tem que ser maior do que as suas dores, do que o seu sofrimento, porque a fé é que faz com que nós experimentamos tudo de nosso Deus. Veja as curas que Jesus realizou, todas elas o Senhor disse: vá, a tua fé te curou. Claro, foi o poder do Senhor, foi a mão do Senhor que tocou, foi a palavra do Senhor que disse: a tua filha vive. Mas a fé é fundamental, porque a fé, ela é a nossa condição de aproximação de Deus. Se nós não alimentamos a nossa fé, e a fé é dom do Espírito Santo, por isso nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Se nós não alimentamos a nossa fé, nós vamos deixar com que as tribulações deste mundo nos destruam, e pior, nos impeçam de experimentar os milagres, as curas, as libertações, e nos impeçam de chegar ao céu que o Senhor tem preparado para nós. Olha, a fé de São José, nós queremos pedir para que o Senhor imprima em nós, nesses tempos e nessas circunstâncias em que a fé está sendo atacada, a nossa fé corre perigo, desde todo sempre. Isso não é para a gente se assustar. Jesus revelou isso, né? Exatamente, desde sempre a fé é atacada, mas São José não temeu, São José obedeceu, São José desobedeceu um papel, olha, crucial na proteção do menino Jesus e da Virgem Maria. Ele exerceu esse papel. A obediência de São José reflete essa confiança plena em Deus, gente, porque foi na sua liberdade que ele optou em obedecer. Foi na sua liberdade que ele optou em obedecer. Eu imagino São José nesta obediência, amando mais ainda a Deus, amando mais ainda a Virgem Maria, e amando e adorando o seu filho adotivo. Ele foi um adorador. Ele primeiro beijou os pés, as mãos, a cabeça de Deus feito carne, que nasceu ali naquela manjedoura. Vamos imaginar a adoração de São José e da Virgem Maria naquele momento, contemplando com os seus olhos aquele que a palavra diz, porque o anjo fala: ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo revela o nome de Jesus, do menino, do bebê. O menino será chamado Jesus. Ele dará à luz um filho, e tu, olha, a ordem foi para José, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados.
Yeshua, Deus salva. Que missão, Padre. E você falou uma coisa missão linda agora, Antonieta, que é o fato de São José ter escolhido na liberdade. Por quê? A lei estava a favor de São José. Sim. Se ele revelasse que Nossa Senhora estava grávida, que não era o filho dele, ela poderia ser até apedrejada. Exatamente. E entre a lei e a fé, entre servir a lei, obedecer a lei e obedecer a Deus, São José obedeceu a Deus. E quando a Antonieta traz essa contemplação da adoração de São José, o Senhor me levava a rezar de maneira muito especial pelos pais adotivos. Você que é pai adotivo, você que é mãe adotiva, você que é filho adotivo, olha que coisa extraordinária você vive. Você escolheu, a sua escolha foi por amor. Então você que adotou uma criança, você que é uma criança adotada, um filho adotado, eu quero rezar agora por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que coloque no seu coração a certeza de um amor escolhido. Você foi escolhido para ser amado. Você, pai e mãe adotivos, você escolheu amar. E é tão bonito que aqui no nosso país nem se exige mais, nem se fala mais de pai adotivo, né? Todos são pais, todos são mães. Mas eu estou rezando a sua escolha, a abertura do seu coração para amar a vida, para amar o filho, para amar a filha. Que você seja como São José, que você receba de São José toda a graça e toda a bênção que vem do céu por essa disposição, por essa escolha de amar incondicionalmente. Eu quero rezar também, Padre, nessa intenção, porque também sou mãe adotiva. E o meu filho mais velho, Cid Clay, que trabalha na missão, na TV Canção Nova lá em Aracaju, um homem muito bom, que eu digo, é igualzinho o Tião, viu? Meu Deus do céu, até nos defeitos. Mas que todos os dias, Padre, liga para pedir a bênção. Todos os dias ligam para pedir a bênção. Olha que coisa. E olha, detalhe, os pais adotivos, como São José, gerou no coração, gerou na alma. Então Jesus, ele foi gerado na alma e no coração de São José para tamanha missão. Portanto, você pai, você mãe, que ainda não pôde ou não tem essa condição biológica para gerar, abre-se a esta realidade, peça essa força a Jesus e a José, que também você possa exalar a sua fecundidade na sua alma e no seu coração, porque independente da condição biológica, tanto do homem como da mulher, poder ou não poder, nós somos fecundos. Deus nos deu a graça da fecundidade. E nós não podemos reter essa gratuidade, não é, Padre? Esse Sim. dom de Deus derramado sobre nós. E basta olhar para São José. Então, Como ele exerceu a paternidade de Jesus, ao ponto de nós hoje podermos rezar a São José. São José, dai-nos uma boa e santa morte, porque no momento em que São José se despede desse mundo, ele tinha do seu lado o seu filho adotivo, o seu filho, e do outro lado, a sua esposa, a quem ele defendeu de todos os perigos, de todos os males, a quem ele guardou o coração e a vida. Não tem coisa melhor do que você poder olhar para os seus e dizer: eu cumpri a minha missão. é verdade. Não foi fácil para José ter que fugir. Não foi fácil para José deixar os seus negócios. José era um construtor. A gente fala aqui carpinteiro para a gente entender o ofício, mas José era um construtor. Então ele deixou a sua oficina, ele deixou o seu trabalho, os seus clientes, ele precisou fugir para salvaguardar a vida do menino. E teve que ir para terras distantes, também lá procurar um lugar seguro para guardar a vida do menino e da mãe. Teve que procurar trabalho, teve que exercer todo o seu papel de homem, guardador e protetor da sua família. Que São José nos ensine também a fugir daquilo que nos persegue, que persegue a nossa alma, que é o pecado.
que aprendamos com São José a fugir também e nos refugiar no seu coração casto. O padre Wagner Ferreira, hoje na Santa Missa, na homilia, ele disse que nos ensinou que no hemisfério norte, dia de São José, comemora-se o dia dos pais. Então, na Canção Nova, a gente também, tradicionalmente, dia de São José, a gente tem um carinho de fazer homenagem aos homens da nossa família, aos nossos irmãos. Hoje lá em casa eu vou homenagear Tião, Estevam, Pietro, Felipe e Alan, os homens que estão lá na minha casa também, com um bom jantar ou um lanche da tarde, para que essa fecundidade e fé de São José seja impressa no coração e na vida deles. E assim vou estar orando por ti, meu irmão, companheiro de missão, que o Senhor te faça cada vez mais santo, fiel como São José, guardador da sua família, que eu sei que é, cuida tão bem da Márcia e das crianças, e tantos os outros irmãos de comunidade. Quero hoje, nesse dia, orar pelos nossos sacerdotes, grandes homens de Deus que nós temos na comunidade, nossos irmãos solteiros, nossos irmãos seminaristas, nossos irmãos celibatários, que nós temos o Tiago Marcon, o Sérgio, o Cristiano que está na Terra Santa. Nós oramos hoje por você, meu irmão, você que é homem consagrado a Deus, para que Deus te proteja e te faça santo como São José. Você que está aqui, graças a Deus nós temos vários homens aqui hoje no rincão, nós vamos estar orando por você. Mulheres, vamos aproveitar e rezar pelos homens da nossa família e clamar pelos homens, seu pai, seu irmão, seus amigos, colega de trabalho, enfim, os homens que fazem parte da nossa vida. Vamos colocar hoje na presença e no coração de Deus, com a intercessão de São José. Não é isso mesmo, Inácio? Isso mesmo. Eu fico pensando na responsabilidade, viu, Tânia, de São José. Às vezes a gente pensa primeiro que São José se revoltou porque eu acredito que todos naquela época eles esperavam a vinda, sim, né, do Messias, promessa. Tanto as mulheres como os homens, e sabiam que ele viria por meio de uma mulher. Eu acredito que São José, e alguns padres da igreja falam isso, alguns santos, que São José se achou tão pequeno diante do ministério tão grande, né, de acolher os dois bens mais preciosos de Deus, né, que é Maria e o menino Jesus. E eu acho que esse é o nosso papel, como pais, como mãe também, de olhar para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa, e acolhê-los como um bem mais precioso que Deus depositou no nosso coração, na nossa vida, para que nós cuidemos. Por isso eu convido você mesmo nesta manhã, neste dia, a louvar a Deus por tanta bênção, por tanta graça, mesmo com todas as dificuldades, com todos os defeitos, mas louvar a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, agradecendo a Deus por ter confiado a você tamanha graça, tamanha bênção, às vezes com tantas virtudes, mas também com tantos defeitos, mas uma bênção de Deus, que Deus colocou na nossa vida. Então que o Senhor possa escutar a tua oração agora, agradecendo, confiando de que foi o Senhor mesmo que nos concedeu esta graça, e pedindo a São José a sua intercessão, que São José possa passar à frente de todas as necessidades da nossa família.